Olá, meus amigos. É com muita alegria que eu volto a este espaço para dar a minha contribuição para esse estudo que tem o meu coração, tem o meu respeito, tem a minha dedicação, que tanto tem me ajudado e acredito que ajudado a todos nós a sanarmos algumas dúvidas, a entendermos as lições do Mestre e aplicarmos elas de alguma forma em nossas vidas, nos melhorando, nos tornando mais sensíveis para as questões da nossa evolução espiritual, que é o nosso principal objetivo enquanto encarnados. E desde já eu espero que todos vocês estejam bem, todos estejam tranquilos, em paz, e rogamos ao Senhor Jesus que nos auxilie neste momento, que nos abençoe com a sua energia, com o seu sentimento de amor, de paz, de caridade, de serenidade, para que o vaso de nossos corações se faça preparados para receber as instruções ou elucidações da noite de hoje. Então, eu desejo que todos tenhamos um bom estudo, façamos um bom estudo, aliás, e hoje nós vamos fazer como sempre fazemos, ou aqui na metodologia do estudo virtual, como presencialmente na nossa casa espírita. Nós vamos a leitura do texto, primeiramente, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 28 ao 40, que tem por título Jesus diante de Pilatos. Uma coisa que vale a gente lembrar ou falar antes de começarmos a nossa leitura é que nós utilizamos como roteiro, como base desse estudo, esse livro aqui, esse Evangelho traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. E por que a gente fala isso? Porque no Evangelho de hoje ele tem uma particularidade de um versículo especial, lá no versículo 33, onde a tradução das outras, das Bíblias que nós estamos acostumados, a fala de Pilatos vem como uma pergunta. E aqui no Evangelho traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, a fala de Pilatos está na afirmativa, está como uma afirmação. Então, eu só queria dizer primeiro que nós não vamos nos prender a essas questões de tradução. Sendo uma afirmação ou sendo uma pergunta, o importante de nós analisarmos é que ela sempre vai ser motivo de muitas reflexões profundas para todos nós. Então, esse não é o objetivo do estudo, o objetivo é trazermos o texto, transformarmos o texto em algo que se assemelhe à nossa vida, que nos sirva de incentivo para nos modificarmos internamente. Então, nós só queríamos falar isso, então vamos à leitura do texto. Jesus diante de Pilatos. Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório. Era cedo e eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e diz: Que acusação trazeis contra este homem? Em resposta disseram-lhe: Se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhes então Pilatos: Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus,
que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos, então, entra novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diz-lhe Pilatos: Que é verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus e diz a eles: Eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Gritaram então novamente, dizendo: Não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era salteador. Essa é uma passagem que nós consideramos muito importante para todos aqueles que se preocupam verdadeiramente em utilizar essa oportunidade, essa estadia aqui na Terra, para melhorar-se espiritualmente. Durante todo esse texto, nas entrelinhas, a pergunta de que como nós compreendemos ou como nós exercitamos a nossa religiosidade aqui na Terra nos ajuda a entrar de fato, verdadeiramente, em comunhão com Deus novamente. Então, todo o decorrer do texto é essa pergunta que o evangelista está nos fazendo. Logo aqui no início, nós temos João narrando o episódio dos acusadores de Jesus, se dirigindo até o pretório, levando Jesus, um inocente, uma vida inocente, para ser julgado, entre aspas, e morto, que esse era o desejo deles. E chegando lá, eles se negaram a adentrar o espaço, utilizando-se da desculpa de que, adentrando aquele lugar, eles estariam tornando-se impuros, e tornando-se impuros, eles estariam sendo impedidos de comungar ou participar da Páscoa. A Páscoa, que é um evento muito importante na vida de todo e qualquer judeu. Então, eles se limitaram a ficar do lado de fora. Aí vem a pergunta crucial para todos nós. Como que pessoas se negavam a adentrar um espaço com medo ou se reservando aí a possibilidade de tornarem-se impuros e, em contrapartida, estarem levando um inocente para ser julgado e posteriormente ser morto, como um malfeitor, como um ladrão comum. Então são coisas diferentes, são coisas que são contrárias. Por que esse medo de não estar fazendo as coisas que são agradáveis a Deus os impediram de adentrar um espaço, e esse mesmo temor não foi capaz de
de alertar-nos quanto à ideia de estarem levando o inocente para ser morto, para responder injustamente sobre coisas que ele não fez. Esse ponto nos leva a reflexões importantes, que é de como nós estamos exercendo a nossa religiosidade. A religião ficou na terra para alçar o homem às altas esferas celestes. Ficou na terra para fazer o religare, para fazer a ponte do homem com o Criador. A religião é algo que nasce de dentro para fora e que não está atrelada a práticas exteriores, como havia sendo feito naquela época. A proposta de todas as religiões, na sua mais íntima concepção, deve ser sempre essa: a de falar aos corações, a de ajudar aos corações a se transformarem moralmente para voltar para os braços do Pai. Este talvez seja um dos primeiros ensinamentos que nós temos nesta lição, que é o de que todo coração, ou todo aquele que se presta ou se condiciona a guiar corações nessa jornada de volta para casa, tem que ter, que é a noção de que ele está carregando por uma estrada esburacada flores sensíveis, flores que vão requerer dele todo o cuidado, toda a sensibilidade que ele puder imprimir à atividade. Uma outra coisa que nos convida à reflexão nesse texto é como nós nos utilizamos dos ensinamentos de Jesus para fazermos essa religação com o nosso Criador. Aqui no texto, Pilatos afirma para Jesus: Tu és o rei dos judeus. Jesus, muito sabiamente, responde para ele assim. Responde questionando, né? Tu dizes isso de ti mesmo? Ou outros disseram isso a respeito de mim? E aqui nós temos, talvez, a grande lição desta passagem. Porque essa pergunta é uma pergunta universal. É uma pergunta que deve falar muito aos corações de todos aqueles que desejam com Jesus, ao lado de Jesus, fazer esse trajeto de volta para casa. Jesus pergunta a todo instante, com o intuito de sempre fazer com que nós estejamos aqui e agora, ligados, atentos ao nosso desenvolvimento espiritual. Como você me vê? Tu falas que eu sou teu mestre, porque alguém disse que eu sou mestre? Ou tu falas que eu sou o teu mestre, porque raciocinando, porque refletindo sobre as coisas que eu ensino, tu chegastes a essa conclusão?
Como é a sua relação com Jesus? Esse é um questionamento, é uma reflexão que eu procuro me fazer sempre com o máximo de honestidade que eu conseguir. Como é a minha relação com Jesus? Eu acredito que Ele, ou os ensinamentos exemplificados com a vida dele, podem transformar-me moralmente, espiritualmente, ou eu sigo Jesus porque pessoas disseram que valia a pena segui-lo, porque pessoas disseram que seria conveniente segui-lo. Eu acho que nada do que eu falar aqui vai poder te ajudar ou justificar o motivo pelo qual você tem escolhido Jesus como teu guia e modelo. É muito mais do que saber de cor ou saber daquela afirmação que os espíritos deram quando responderam para Kardec, quando foram questionados do melhor exemplo a ser seguido aqui na Terra, tendo em vista o melhoramento espiritual, tendo em vista esse condicionamento de melhorar-nos intimamente. Porque, gente, é difícil nós fazermos as coisas que Jesus nos propõe ou que Jesus nos ensina, nos induz a fazer, se nós não estivermos dispostos a darmos uma chance para Ele verdadeiramente. É difícil para aquele coração que se dispôs a seguir a esse mestre, pensar em alguém tão bom, tão magnífico, tão sublime, que é capaz de amá-lo profundamente se ele não chegar a essas conclusões por ele mesmo. Por isso que eu digo que nada do que eu falar aqui, ou nada do que algum pregador, expositor fale, vai conseguir te dizer como é, o que sente alguém que viu em Jesus um mestre que é capaz de guiá-lo durante toda essa trajetória de redenção espiritual. E eu estava meio preocupada porque eu lia textos e textos e textos para fazer essa atividade de hoje, essa reflexão de hoje, e eu nunca consegui encontrar uma forma, um método de falar disso para vocês. Então, eu simplesmente decidi que eu ligaria a câmera e deixaria que o meu coração falasse. E uma das coisas que a gente aprende com Jesus é que se nós não estivermos inteiramente de coração aberto para receber os ensinamentos dele, nós não conseguiremos
passar muito tempo o seguindo. Jesus foi mais que um educador. Jesus é um pai querido que está disposto a fazer o que for possível para que eu e para que você consigamos expressar a nossa religiosidade com o sentimento mais puro, mais simples que nós conseguimos. Jesus nos ama tanto, tanto, que num projeto onde Ele é o chefe, Ele permite que nós tenhamos outras pessoas que nos sirvam de exemplo para trilharmos essa jornada evolutiva. Às vezes nós não conseguimos enxergar a sublimidade de todos aqueles que nos antecederam. Nós não conseguimos compreender que, assim como nós, eles também estavam na busca incessante de tentar acertar. Porque está escrito na consciência de cada indivíduo, de qualquer um de nós, que o nosso maior ideal, o nosso maior desejo é voltarmos para os braços do Pai. Às vezes nós erramos sem nos darmos conta, nós erramos com o desejo ou com o anseio de acertarmos. Por isso que eu vejo a pergunta de Jesus para Pilatos como uma forma carinhosa de averiguar ali aquela consciência que estava diante dele, se aquela consciência já estava preparada para receber ou identificar nele, em Jesus, um guia e um modelo. Jesus pergunta: tu falas isso, tu me chamas rei, porque alguém disse que eu sou? Ou tu consegues perceber em mim algo que valide esse título a que tu me atribuis? Jesus, assim como todo espírito puro, evoluído, não estiola consciências. É por isso que quando Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade, o que é a verdade, Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio porque ele sabia que não adiantava de nada falar sobre as coisas espirituais para aquele homem, porque lá anteriormente ele disse: acaso eu sou judeu para te responder isso? Se eu não sou judeu, eu não participo das tradições religiosas desse povo, portanto, eu não acredito neste Deus único que vocês pregam, eu não acredito que exista um Messias, eu não acredito que exista um Salvador do mundo, eu não acredito que tu és esse Salvador do mundo, esse líder. Foi por isso que Jesus ficou em silêncio quando ele perguntou o que era a verdade. Porque veja bem, Jesus na frente dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para mim, tu me perguntas o que é verdade? Eu estou aqui diante de ti.
que é a verdade? Que é a verdade senão Deus? A verdade não está em homens. Talvez também seja por isso que Jesus quedou em silêncio. A verdade não está em homens. A verdade não está nem nesse cosmos que a gente consegue ver, consegue compreender minimamente. A verdade está em Deus. A verdade está em Deus. E porque Jesus estava ou está também em Deus, Ele é a verdade. Ele é caminho, verdade e vida. A verdade não compreende ainda aquilo que nós conseguimos entender. A nossa mente de homem, atrelado ou aterrado às transitoriedades do mundo, ainda não consegue compreender. Por isso que Jesus disse, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E aí nós lembramos aqui de uma passagem, ou do prefácio lá, e de O Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade, que nós respeitamos os colegas ou os irmãos de jornada que pensem o contrário, mas nós acreditamos aqui que é o próprio Mestre que fala. É o próprio Mestre, o Espírito de Verdade. Eu vou pegar bem aqui, o prefácio, Jesus diz assim, o Espírito de Verdade diz assim pra gente. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Por isso Jesus disse que o reino dele ainda não era deste mundo. Porque vejam só o colégio apostólico de Jesus, ali do primeiro momento, da primeira hora. Homens que estavam, como eu e você, buscando desenvolver virtudes. Os anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, justiça, amor e caridade. São as características de um espírito puro, um espírito evoluído, um homem de bem. Noções de justiça, amor e caridade estão entranhadas no homem de bem. Por isso Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, porque no coração dos homens ainda não repousam estas virtudes. Porque se na maioria dos corações estas virtudes já estivessem desenvolvidas, eu não estaria aqui tendo essa conversa com você. Porque o amor não permitiria que estes homens, que os judeus, me negassem
o direito natural reservado a qualquer coração que aqui está, a qualquer um, desde o momento em que foi criado, que é o de viver. O direito básico. Então, eu não vou me estender. Nós poderíamos falar sobre muitas outras coisas nessa passagem. Mas eu acho que essa é a reflexão principal. É uma reflexão que a gente coloca na mesa, mas que a gente não fecha, porque fechar esse pensamento cabe a você. Cabe a você e a sua relação com Jesus. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Que a doçura e a alegria façam parte de nossas vidas. Desejo que todos nós, sem exceção, tenhamos aí condições de criarmos e estreitarmos laços com esse Espírito que está com os braços abertos assim, ó, bem abertos, bem estirados, para todos nós que estamos cansados, que estamos sobrecarregados, que estamos aflitos, desesperançados, para simplesmente nos abraçar e dizer: calma, meu filho, calma, meu filho, eu venci o mundo, portanto tu também irás vencer. Sejam felizes, meus amigos. Nós estamos todos juntos nessa. Um forte abraço. Fiquem em paz.